sou eu, Senhor, que espero ouvir tua voz? Quem sou eu tentando te escutar? Já tentei ouvir tua voz em forma de canção. Tentei sonhar, tentei sentir. Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim, eu imploro, habita em mim. Quem sou eu, Senhor, que espero ver a Deus? Quem sou eu que ouso teu rosto olhar? Como enxergar um Deus que vive lá no céu e esperar tocar tua mão? Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço, habita em mim, eu imploro. Dentro do meu quarto eu estou a orar, lágrimas escorrem pelo chão, tenho a palavra em minha mão, páginas viradas e o vento a soprar. Posso agora ouvir a meia voz, Deus está a me falar. Eu sou grande em poder, nada pode me conter. Sou grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim, e prometo, habitarei em ti. Amém? Nós cumprimentamos todos os irmãos, todos os amigos, os convidados, os internautas. Quero dizer que minha família e eu estamos agradecidos pela oportunidade de, durante esta semana, estarmos com vocês
estudando a palavra de Deus. Vejo que os irmãos são bem animados em relação à música, à adoração. Dentre os animados aqui, o Cacá me pareceu o mais animado. Eu queria fazer um convite para ele, para que ele fosse assistir um culto em uma das igrejas que eu sou pastor, na igreja da Vila Prudente. Ele vai ficar empolgadíssimo com o louvor da Vila Prudente. Lá o instrumental é ao vivo, além do piano, tem a bateria também. Ele vai sair lá da igreja, ele não vai esquecer de ter assistido um culto lá na igreja da Vila Prudente, tá certo? Quem sabe nesse dia, se eu estiver lá, o dia que ele for, eu quero apresentá-lo lá à igreja, tá certo? Meus queridos, no sábado passado nós falamos do Jesus das doutrinas, falamos do julgamento de Cristo. Hoje nós queremos estudar com os irmãos uma doutrina de Jesus. É um desafio para mim hoje, porque eu quero apresentar em pouco mais de 30 minutos alguma coisa sobre a teologia do dízimo. Já que estamos numa semana de fidelidade, de mordomia, eu quero abordar com você a teologia do dízimo. Eu quero estudar com você o dízimo na Bíblia, o motivo pelo qual nós devolvemos o dízimo a Deus. Quero estudar com você também um pouco da história do dízimo, do desenvolvimento dessa doutrina na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e quero ler também alguns textos de Ellen White sobre esse assunto. Para mim é um desafio, porque eu vou ter que ser conciso e objetivo ao apresentar esse tema, e eu espero que você acompanhe e preste atenção, porque para mim, cada dia que eu venho à igreja para estudar a Bíblia, eu venho para encontrar respostas, e eu como pastor, ao tratar de alguns temas, é como se eu quisesse trazer para a igreja a palavra final, fechar questão sobre um determinado assunto. Tá certo? Então eu peço a sua atenção. Alguns irmãos assim dizem para mim, um dos anciãos da Vila Prudente me diz assim: pastor, enquanto o senhor está pregando, eu não posso descuidar um minuto, senão eu perco o fio da meada. Alguns dizem assim: pastor, o senhor traz um acúmulo de informações. Mas eu queria com você, nesses poucos minutos, abordar textos bíblicos, textos de Ellen White, e com você chegar assim, entender o porquê da maravilha do sistema de dízimo, e entendermos o dízimo como realmente a Bíblia ensina, não procurando talvez fomentar uma teologia da prosperidade, ou uma barganha divina. Qual o sentido que nós temos ao devolvermos o dízimo a Deus? Eu gostaria de inicialmente ler um texto com você. Por gentileza, vamos abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo 18, verso 24 até o 26. Encontraram? Esses dias estava numa igreja, a irmã falou assim: pastor, misericórdia, porque eu tinha começado a ler o texto sem dar tempo para que os irmãos encontrassem, né? Então, encontraram Números capítulo 18, a partir do verso 4, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor, em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Vejam inicialmente aqui que o texto diz, o verso 24, que o dízimo é oferecido a quem? Ao Senhor. E os levitas que eram beneficiados com esse dízimo, não era a eles que era devolvido o dízimo, mas ao Senhor. Os levitas, que eram uma dádiva de Deus para o povo de Israel, para cuidar do santuário, do serviço do santuário e das coisas espirituais, eles viviam dos rendimentos do povo de Israel, no sentido de que o dízimo era devolvido e servia para sustento dos levitas. Os levitas então devolviam o dízimo do dízimo ao Senhor, e era para sustento dos sacerdotes. Nesta manhã eu não gostaria de ler um texto com você sobre o dízimo, mas eu diria para você que eu quero de passagem citar ou relembrar os 35 textos, pelo menos do Antigo Testamento,
que falam sobre o assunto, e os 10 textos do Novo Testamento, ou pelo menos fazer referências a esses textos. A primeira citação do dízimo no Antigo Testamento está na experiência de Abraão, quando ele devolve a Melquisedeque, rei de Salém, e também sacerdote, o dízimo ao Senhor em forma de adoração. Eu tenho que dizer a você que, quando Adão e Eva estavam no paraíso e ainda não havia pecado na terra, Deus falou a Adão e Eva que não deveriam tocar, não deveriam provar do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Embora fosse da ciência do bem e do mal, aquela árvore pertencia a Deus, era exclusiva propriedade de Deus. Adão e Eva tinham que reconhecer que alguma coisa ali não lhes pertencia. Após o pecado, então, Deus estabeleceu o sistema de dízimo para mostrar ao ser humano que ele é um mordomo, que ele cuida das coisas do Senhor, mas que ele não é o proprietário. Este é para criar no homem o senso de dependência e entender que ele é um ser criado. Quando devolve o dízimo, ele demonstra que ele respeita aquilo que pertence a Deus e ele demonstra a sua adoração ao Deus Criador. O devolver o dízimo tem que ver com a aceitação, o respeito, o entendimento de que Deus é Criador. A devolução das ofertas, sem defeito, no caso lá no Antigo Testamento, a demonstração de um Deus Salvador. Quando eu trago o dízimo à igreja, eu faço para que eu possa fazer uma barganha com Deus, é dando que se recebe, muito mais pensando ao dar no que eu recebo do que em dar. Quando eu trago o dízimo à igreja, eu trago porque eu com isto quero agradar a Deus, aplacar a sua ira, ser aceito por Deus, por meio de um elemento, de um instrumento de obras, para que Deus possa olhar de um modo favorável à minha pessoa e aprovar a minha vida. Quando eu trago o dízimo à igreja, eu trago na intenção de ajudar a pregar o evangelho, porque se o dízimo vai sustentar os ministros e a pregação do evangelho, então esta é a minha preocupação. Quando eu trago o dízimo à igreja, eu trago com reconhecimento de que sou filho de Deus, e eu trago demonstrando a minha adoração a Ele como Deus Criador. Abraão deu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, em reconhecimento e em adoração a Deus. Este é o princípio. Aliás, vou falar agora do último texto na Bíblia que fala sobre dízimos, lá em Hebreus capítulo 7, onde se traça o comparativo do sacerdócio aarônico com o sacerdócio de Cristo, e onde Paulo, escrevendo aos hebreus, que eram irmãos lá em Jerusalém, que pensavam em retroceder na fé, já que Jesus não voltava, e eles pensavam que deveriam voltar ao sistema sacrificial, à adoração no templo, e Paulo procurando demonstrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio aarônico, e que não depende dele, porque Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e Paulo demonstra que Levi, que era bisneto, deixa eu me lembrar aqui, Levi que era, Arão que era bisneto de Levi, que era bisneto de Abraão. Então, Paulo diz assim, olha, Levi pagou dízimos a Melquisedeque, nos lombos de Abraão. Então ele está demonstrando aí que, falando em referência aos dízimos e essa submissão a Deus, que o sacerdócio aarônico, descendente de Levi, era inferior, digamos assim, ao sacerdócio de Melquisedeque, e que Jesus não dependia de ser da linhagem de Arão para ser sumo sacerdote. Muito bem, então você lê na Bíblia que Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque. Depois você lê sobre outro patriarca devolvendo o dízimo, Jacó, que havia trapaceado seu irmão, seu pai, quando ele foge de casa e vai
conviver depois com aquele que é seu tio e tornar-se-á seu sogro, ele descansa por um momento, dorme, ele tem um sonho de uma escada que liga o céu à terra, e ele então, acordando daquele sonho, ele diz para Deus: olha, Senhor, eu vou fazer o seguinte, de tudo que o Senhor me abençoar, eu vou devolver o dízimo. Eu acho interessante essa frase de Jacó, porque ele não diz assim: Senhor, olha, eu vou devolver o dízimo para que o Senhor me abençoe. Ele diz: de tudo que o Senhor me abençoar, eu vou devolver o dízimo. Aliás, dízimo, tanto na língua hebraica, quanto na língua grega, as línguas originais bíblicas, dízimo quer dizer a 10ª parte, ou o 10º. Era o mínimo que se oferecia, digamos assim, para Deus. Então depois você lê em Levíticos falando sobre os dízimos, dizendo assim, que o dízimo da terra deveria ser entregue ao Senhor, das sementes, da colheita, e que poderia ser resgatado uma parte, se houvesse necessidade, para o plantio seguinte. O dízimo dos animais também, passando na vara do pastor, o 10º animal, independente dele ser perfeito ou ter algum defeito, ele era dedicado ao Senhor. E este não poderia ser resgatado. Numa sociedade agropastoril, Deus dá em linhas gerais como deveria ser devolvido o dízimo. Depois nós lemos em Números essa informação de que os levitas receberiam os dízimos, e esses levitas, que eram separados por Deus para cuidar das coisas espirituais, deveriam dar o dízimo dos dízimos. Depois você lê em Deuteronômio a respeito do 2º dízimo. Há 3 textos em Deuteronômio que falam sobre o 2º dízimo, que era devolvido assim: o 2º dízimo, no 1º e no 2º ano, era levado para Jerusalém, para junto do santuário, para adoração a Deus, numa festividade ali. E no 3º e no 6º ano, o 2º dízimo, ele era para ser feita uma festa em casa, os levitas eram convidados a participar, os pobres, as viúvas, as pessoas necessitadas, e ali então se repartia o 2º dízimo com a sociedade carente, digamos assim. Depois você avança, você tem no tempo de Samuel a expressão dízimo, mas aí não tem que ver com a dedicação de algo a Deus, mas tem que ver com o rei que iria dizimar os filhos, as colheitas do povo para o engrandecimento do seu reinado e assim por diante. Você pode depois avançar e ir para o tempo de Neemias, quando o povo de Israel volta do cativeiro babilônico. A primeira geração que voltou do cativeiro babilônico era de pessoas que enfrentaram muitas dificuldades para reconstruir o templo, para reconstruir os muros de Jerusalém. E diante dessas dificuldades eles avançavam, mas a geração seguinte já estava um tanto quanto desanimada. É como às vezes acontece dentro da realidade da igreja. Às vezes algumas pessoas vão à igreja apenas por uma questão de sociabilizar, outros porque temem que não estariam observando de forma correta o mandamento divino, então precisam ir à igreja, mas já não tem aquele desprendimento, aquela alegria, a adoração já não tem mais não lhe causa mais aquele impacto, o serviço da igreja parece um serviço um tanto quanto cansativo, e aí as pessoas se tornam um tanto quanto críticas até do serviço espiritual. E aí a lição da Escola Sabatina desta semana, que nós vamos relembrar depois, trata um pouco sobre esse aspecto. Então, Neemias reorganiza a questão da adoração, os levitas são chamados a participarem novamente dos trabalhos das atividades espirituais. No intervalo em que Neemias, depois de governar durante 12 anos Israel, voltando para Suzã em Babilônia, o profeta Malaquias vem e convida o povo a uma fidelidade a Deus. E você conhece esse texto de Malaquias, o mais clássico deles, sobre o dízimo, em que fala que Deus diz que ele está sendo roubado nos dízimos e nas ofertas. E mais uma vez eu quero relembrar com você esse aspecto de que Deus diz: eu estou sendo roubado. Ele não diz que são os levitas, que são os sacerdotes, ele diz: vocês estão sendo infiéis a mim. Então Malaquias profetiza no intervalo entre Neemias, o seu governo, o seu primeiro governo, a volta à Babilônia e o seu retorno. Você também trata sobre o dízimo em Crônicas, você vê lá a reforma que Ezequias faz, tá certo?
Então você tem a citação de Malaquias, você tem a citação em Amós capítulo 4, verso 4, em que diz assim, olha, vamos a Gilgal, vamos a Betel, vamos nos corromper com a adoração pagã, mas de 3 em 3 dias vamos a Jerusalém devolver o dízimo. Um sincretismo religioso, um envolvimento com a adoração pagã, mas ao mesmo tempo compensando a desobediência a Deus, procurando ser fiel em um aspecto da vida cristã, da vida religiosa judaica, devolvendo o dízimo. Você vai eu queria pensar um pouco mais nessa questão de Neemias, organizando o sistema de dízimos e a adoração, porque no templo de Salomão, alguns anexos foram construídos, e um deles era para colocar lá as sementes, aquilo que as pessoas traziam em espécie, em produtos, para Jerusalém. Alguns falam a casa do tesouro. O que seria isto quando Deus fala trazer os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento? Então, nós temos que entender que no sistema de adoração e de administração israelita do dízimo, ele era centralizado, ele era em Jerusalém. Eles escolhiam os seus cereais nos campos, nas cidades vizinhas, e traziam o dízimo para Jerusalém. E Neemias organiza, colocando um sacerdote, um escrivão e pelo menos 2 levitas, para poderem então fazer a distribuição de forma equitativa às famílias dos levitas. Era centralizado. Nós também trazemos nossos dízimos à igreja, mas olhando para o modelo usado em Israel, nós podemos entender que pode e deve haver um sistema de administração central dos recursos providos para Deus. Isso não tem que, para a causa de Deus, isso não tem que ver com as ofertas. Estamos tratando aqui dos dízimos. Quando você trata da reforma feita por Josias, também tem a questão das ofertas, mas hoje nós queremos pensar um pouquinho com você a respeito dos dízimos em si, dessa realidade bíblica. E para que você não fale assim, existe algum outro texto mais que fala sobre o dízimo? Não, eu quero que você tenha uma visão panorâmica disso. Quando você vai ao Novo Testamento e você lê lá a história do fariseu e do publicano, que sobem ao templo para a adoração, o fariseu então, olhando para o publicano, quem sabe, dizendo assim, olha, eu não sou como esse aí atrás. Porque o que ele diz lá? Eu não mato, não roubo, não adultero, eu devolvo o dízimo, jejuo 2 vezes por semana. Ele cita os seus predicados religiosos, dentre os quais a devolução do dízimo. E os fariseus, eles eram tão estritos em relação à questão do dízimo, que Jesus chegou a dizer, olha, vocês dizimam o endro, a hortelã e o cominho. Deus pediu o dízimo da produção, da colheita, e pediu o dízimo dos animais, mas Deus não entrou nesses detalhes, até de condimentos, digamos assim. Mas eles eram estritos na observância desse aspecto da religião. Os fariseus eram muito cuidadosos em relação a onde eles iriam se alimentar, na casa de quem que eles podiam almoçar, por exemplo. Com medo de almoçar em um lugar onde a família não tivesse devolvido o dízimo daquela comida que estava sendo feita. Então, essa é uma citação sobre o dízimo. Aí eu vou aproveitar e relembrar aquele texto que fala, que Jesus fala então, vocês devolvem o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas vocês esquecem o mais importante da lei, que é o amor, a misericórdia e a fé. Você não encontra muitos outros textos mais no Novo Testamento. Existe mais um texto, eu não consigo me recordar agora. Se na sequência eu me lembrar, eu aponto para vocês. Mas tratei com vocês praticamente todos os textos na Bíblia que falam sobre o dízimo. O apóstolo Paulo não fala diretamente sobre o sistema de dízimos, mas ele fala assim, olha, não atarás a boca do boi que debulha, citando o Antigo Testamento. Ele dizia assim, aqueles que trabalham no santuário vivem do que é sagrado. Ele falou assim, os que pregam o evangelho, o quê? Vivam do evangelho. Ele disse assim, se nós citamos aquilo, se nós oferecemos para vocês aquilo que é espiritual, não é lícito que nós recebamos aquilo que é carnal? Bem, aqui estão alguns textos que a Bíblia fala sobre dízimo.
Não muito mais do que isto é comentado, ou é apresentado ao povo de Deus. Aqui nesses textos você tem que tirar a sua conclusão do que é ser fiel dizimista. O sistema de dízimos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, num período em que os evangélicos não conheciam um sistema lá nos Estados Unidos de manutenção da igreja, por um período na Europa e nos Estados Unidos houve um apoio governamental às igrejas, retirado esse apoio, houve dificuldades para o entendimento do que deveria ser feito para a manutenção da igreja. Então, algumas igrejas se envolveram em métodos não bíblicos para angariar fundos, para sustentar seus ministros e para sustentar a igreja e suas atividades. Quando os nossos pioneiros começaram, então, a formatar o que seria a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles também tiveram dificuldade de entender como a igreja deveria ser sustentada. O pastor Loughborough, que durante um inverno inteiro esteve visitando os nossos irmãos, pioneiros, nossas igrejas, ele disse, olha, eu recebi para a minha manutenção algumas frutas, algumas tortas, algum cereal e alguns dólares. Vivendo em extrema pobreza, os ministros adventistas enfrentavam a extrema pobreza nos primórdios desta igreja. Não havia um sistema estabelecido. Então, a partir de 1859, Andrews e outros irmãos começaram a estudar a respeito do que fazer para a sustentação, para o sustento do ministério. E então a igreja tomou uma decisão. Irmãs de 18 a 60 anos deveriam reservar no primeiro dia da semana de 1 a 5 centavos de dólar para trazer para a igreja. Homens de 18 a 60 anos deveriam, no primeiro dia da semana, reservar de 5 a 20 centavos de dólar. Os que tinham propriedade deveriam, então, reservar de 1 a 5 centavos de dólar, se não me engano, para trazer também, reservar no primeiro dia da semana, para cada 100 dólares de propriedade. Esse foi chamado o sistema de beneficência social. A igreja caminhou com esse sistema por um certo tempo. Eles não conseguiam distinguir ainda entre dízimos e ofertas. Você fala assim, pastor, mas é tão simples, lemos na Bíblia que o dízimo era dedicado aos levitas, ao sustento do ministério. Mas a igreja levou pelo menos 20 anos para chegar a esse entendimento tão básico da Bíblia. Depois, lá pelos idos de 1878, Cartwright começou a dizer, olha irmãos, esse sistema não está correto. Nós precisamos reavaliar isso daí. Por exemplo, há pessoas que não têm propriedades e que têm boas condições financeiras e não trazem as ofertas, os dízimos à igreja. Eu estou tentando resumir aqui o máximo e trazer as informações principais. Por um tempo, Ellen White escreveu sobre a necessidade de sermos fiéis nos dízimos, mas não havia compreensão do sistema de dízimo descartado do sistema de ofertas, digamos assim. Quem dava dízimos nas suas propriedades? Normalmente propriedades rurais. Então, ele dava, na verdade, 1% sobre o 10%, que seria o seu lucro do valor da sua propriedade. Ele dando de 100 dólares, ele tirava 10 dólares como o seu lucro, desses 10 dólares como lucro, ele dava 1%. Ele dava 10%, que equivaleria a 1% da propriedade. Então eles começaram a ver que esse sistema não estava muito correto. Cartwright dizia, nós estamos com dificuldade de recursos, embora com o início do sistema de beneficência sistemática, com o início desse sistema, as condições já haviam melhorado e muito na igreja. Mas a partir de 1878, a igreja então começou com o sistema de dízimos, independente de ser uma questão de propriedade, e não estando conjugado dízimos e ofertas, mas separadamente conforme a Bíblia ensina. E aí a igreja então começou a viver numa realidade que está vivendo até os dias de hoje. Ellen White fez várias declarações sobre a necessidade de sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas. O dízimo sendo exclusivo para o sustento do ministério, ainda que pertencendo ao Senhor. Eu vou citar algumas coisas aqui agora que pode te chamar a atenção.
mas apenas para te convidar ao estudo. Há pelo menos 3 citações em que Ellen White fala do uso do seu sistema, do seu dízimo, fora do sistema em si. Ela devolvia o dízimo nos canais normais da igreja. Mas a preocupação e a demonstração que Deus fez para ela, em alguns momentos, por exemplo, a preocupação com os pastores que trabalhavam com os negros no sul, a preocupação com as esposas de pastores que trabalhavam de tempo integral ensinando a Bíblia. E a igreja, numa situação de evangelismo, precisando ter um lugar, por mais humilde que fosse, para adoração. E nesse sentido, Ellen White usa do seu dízimo para abençoar essas pessoas. Ela recebe de algumas irmãs também o dízimo, e ela encaminha para o sul, ela se preocupa com a Europa, ela se preocupa com a Austrália. Ela chega a dizer naquela ocasião que no sul dos Estados Unidos era o lugar mais difícil do mundo para se pregar o evangelho. Então ela coloca parte do seu dízimo ali. Algumas irmãs também dão para Ellen White o dízimo, ela entrega, ela dá um relatório para como ela entregou, para que esse dinheiro fosse usado, e ela também dá um recibo. Mas ela fala, isso é uma situação especial, que não deveria ser divulgada, digamos assim, publicada, mas é diante do contexto que nós estamos vivendo, estando esses pastores mais velhos, estando os pastores brancos e negros cuidando dos negros no sul, e nesses casos em que está havendo um certo descuido, eu sou convidada por Deus, eu sou chamada por Deus para atender essas pessoas. Mas essa não deve ser a prática normal, e depois ela diz que não deveria ser mudado o sistema normal, trazendo o dízimo à casa do tesouro. Quando nossas escolas começaram, a princípio foi dito para que a escola de Battle Creek pudesse ser sustentada com o segundo dízimo. Mas depois Ellen White fala, esse não é o melhor método, é bom que as crianças banquem também o seu estipêndio, que as famílias tenham condições de sustentar. Bem, meus irmãos, desculpe, eu estou avançando rapidamente, mas eu quero que você tenha uma visão desse assunto aí. Eu quero que você se veja inserido na adoração a Deus ao você trazer o seu dízimo. Eu quero que você entenda como que esta igreja se desenvolveu no conhecimento da Bíblia em relação à doutrina bíblica. Eu quero que ao você trazer o seu dízimo à igreja, você entenda que você está fazendo um ato de adoração, você está cumprindo com aquilo que Deus determinou na Bíblia, e que você pode ficar em paz e entender que Deus tem uma igreja que Ele a está fazendo prosperar, e quando você está ajudando a igreja no seu desenvolvimento, no seu sustento financeiro, você está participando da obra do Senhor, e que você está acima de tudo, demonstrando o seu amor por Deus. Eu queria agora, na sequência, ler vários textos de Ellen White, antes de fazer o encerramento do estudo de hoje. Eu lhe peço um pouquinho de atenção, um pouco mais de paciência. Eu gostaria que eu não vou comentar esses textos, eu gostaria que você pudesse ponderar, talvez eu pontue um ou outro texto, em que eu, uma ocasião, escrevi assim, as mais fortes declarações de Ellen White sobre o dízimo. Eu tirei algumas das declarações para que o tempo não avançasse, nós não avançássemos no tempo demais, mas eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura desses textos aqui. Ellen White escreve assim, esse parece que era para ter tirado, vamos ler isso aqui. Deus nos deu instrução a este respeito, especificou os dízimos e as ofertas como sendo a medida de nossa obrigação, e Ele deseja que demos regular e sistematicamente. Em caso algum deve ser esse fundo dedicado a qualquer outro uso, deve ser unicamente dedicado ao sustento do ministério do Evangelho. Depois de ser o dízimo posto à parte, sejam as dádivas e ofertas proporcionais conforme a sua prosperidade. Primeira carta aos Coríntios 16, verso 2. Deus primeiro não nos ensina isto, que devemos gastar nossos meios com nós mesmos, levando ao Senhor o restante, muito embora seja quanto ao mais um dízimo honesto, seja a parte de Deus separada em primeiro lugar. Conselho sobre Mordomia 81. Deus por último. Muitas pessoas atendem a todas as exigências e obrigações inferiores e deixam a Deus apenas as últimas respigas, se as houver. Não havendo sua causa deve esperar até uma ocasião mais conveniente. Faça uma avaliação da tua fidelidade enquanto leio esses textos. Alguns deixam de educar o povo a cumprir com todo o seu dever. Pregam a parte de nossa fé que não cria oposição ou desagrada aos ouvintes, mas não declaram toda a verdade.
E, aliás, os textos que eu disse, que eu retirei daí, fala de pastores por não terem a coragem de apresentar toda a verdade, serem alijados do ministério. Ela diz assim, o povo aprecia a pregação do pastor, mas a falta de espiritualidade. Por quê? Porque deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Aqui eu avancei sem querer. Onde eu estava? Essa questão, espera lá, eu tenho aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Obrigado. Aqui eu queria ligar, aqui, ó. O povo aprecia-lhes a pregação, mas a falta de espiritualidade, porque as exigências do Senhor não são atendidas. Ela ainda escreve mais, seu povo não lhe dá em dízimos e ofertas o que lhe pertence. Este roubo a Deus, praticado tanto pelos ricos como pelos pobres, traz trevas às igrejas, porque algumas igrejas estão em trevas pela infidelidade a Deus, e o pastor que com elas trabalha e não lhes mostra a vontade de Deus claramente revelada na Bíblia, é condenado com o povo por negligenciar o seu dever. Olha a responsabilidade do povo, a responsabilidade do pastor. Vi que alguns se têm escusado de ajudar a causa de Deus por terem dívidas. Bom, quem esteve ontem à noite aqui à igreja, ouviu um pouquinho sobre dívidas. Tivessem eles examinado cuidadosamente seu próprio coração, e teriam descoberto que a verdadeira razão de não levarem a oferta voluntária a Deus era o egoísmo, a essência do pecado. Alguns sempre continuarão devendo. Devido à sua cobiça, a mão prosperadora do Senhor não estará com eles para lhes abençoar os empreendimentos. Amam mais este mundo do que a verdade, não estão sendo habilitados e preparados para o reino de Deus. Jesus falou o quê? Colocai o reino de Deus em primeiro lugar. Meus queridos, você vai dizer, pastor, esses textos são muito fortes. O senhor está aqui, pregou 3, 4 vezes em nossa igreja, já vem com esses textos aí? É porque nós queremos apenas tratar do que a Bíblia fala sobre o sistema de dízimos, essa é apenas a intenção. Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alguns se têm sentido mal satisfeitos e dito, não devolverei mais o dízimo, pois não confio na maneira, porque as coisas são administradas na sede da obra. Roubareis, porém, a Deus por pensardes que a administração da obra não é correta? Apresentai vossa queixa franca e abertamente no devido espírito, e as pessoas competentes. Solicitai em vossas petições que se ajustem as coisas e ponham em ordem, mas não vos retireis da obra. Eu não posso justificar por alguma dificuldade aqui e ali de alguém que está administrando os bens do Senhor e me retirar da obra de Deus. Eu deveria sim procurar a pessoa, conversar com ela num espírito de mansidão, num espírito cristão e orientar. E talvez fazer solicitações, querer explicações. Mas eu não posso estar à margem do dever que Deus me deixou. Gastos com os filhos. Algumas pessoas se sentem sob o sagrado dever para com os filhos. A cada um devem dar seu quinhão, mas se acham incapazes de conseguir meios para auxiliar a causa de Deus. Dão a desculpa de que têm um dever para com os filhos. Pode isso ser certo, mas seu primeiro dever é para com Deus. Eu sei que os filhos, às vezes, eles forçam o orçamento familiar. Quando eu era criança, tênis naquele tempo era conga. Alguém lembra dessa época? Tênis era bamba, que chute. Mas hoje tênis é Nike, Shox. Tem um tempo desse eu vi lá no shopping, e ontem à noite eu falei, o pessoal gosta muito de shopping, eu vi um tênis na época lá, um tênis Adidas que tinha até um chip, eu nem sei para que aquele chip lá e tal. Às vezes os filhos pressionam o orçamento familiar, e nós temos dever com eles, faculdade, estudo, tanta coisa, mas nosso primeiro dever é com Deus. O emprego do dízimo, ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu próprio juízo.
Não devem servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhes pareça justo, mesmo que possam considerar como obra do Senhor. Eu não posso administrar o dízimo, ele não pertence a mim, pertence a Deus, devo trazê-lo à casa do tesouro. O próprio pastor não pode ter uma visão congregacionalista do uso do dízimo. Ela escreve assim: o pastor deve, por preceito e exemplo, ensinar o povo a considerar o dízimo como sagrado. Não deve ele, o pastor, pensar que pode reter e aplicar conforme o seu próprio juízo, por ser pastor. Escolas, comportores, um raciocina que o dízimo pode ser aplicado para fins escolares. Outros argumentam ainda que os comportores devem ser sustentados com o dízimo. Comete-se grande erro quando se retira o dízimo do fim em que se deve ser empregado. O sustento dos pastores, dos levitas, dos sacerdotes, digamos assim. O dízimo pertence ao Senhor e todos aqueles que tocam nele serão punidos com a perda de seu tesouro celestial, a menos que se arrependam. Olha, eu avisei que esses eram os mais fortes textos de Ellen White sobre dízimo. E ela diz que aqueles que furtam do Senhor o que lhe pertence vão perder o seu tesouro celestial. Professores de Bíblia, como usar o dízimo? Como a organização tem que usar o dízimo? Segundo Ellen White, inspirada por Deus, tem sido comunicada positiva luz para que os que ministram em nossas escolas, ensinando a palavra de Deus, explicando as Escrituras, educando os alunos nas coisas divinas, sejam sustentados com o dinheiro do dízimo. Os pobres, o que fazer? O dízimo é separado para um uso especial. Não deve ser considerado fundo para os pobres. Despesas da igreja. Foi-me mostrado que é um erro usar o dízimo para atender despesas ocasionais da igreja. Oração não substitui o dízimo, por mais frequentes e fervorosas que sejam as orações, jamais serão aceitas por Deus em lugar de nosso dízimo. A oração não paga nossas dívidas para com o Senhor. Por que as bênçãos são retidas a algumas pessoas? Apressai-vos, meus irmãos e irmãs, a levar ao Senhor dízimo fiel e levar-lhe também ao voluntário a oferta de gratidão. Muitos há que não serão abençoados enquanto não restituírem o dízimo que retiveram. O Senhor espera que redimais o passado. Fazei a restituição, levai ao Senhor ofertas pacíficas. O texto de Isaías, que se apodere da minha força e faça paz comigo, sim, que faça paz comigo, Isaías 27, verso 5. Se reconhecerdes que fizestes mal, em vos apropriardes indevidamente de seus bens, arrependendo-vos franca e completamente, Ele vos perdoará a transgressão. Eu quero agora, nessa parte final aqui, ler um testemunho vivido lá na igreja, nos tempos de Ellen White. Como resultado das reuniões especiais na igreja D, e a igreja não coloca aí o nome da referida congregação, tem-se feito decidido o progresso na espiritualidade, piedade, caridade e atividade. Fizeram-se sermões sobre o pecado de roubar a Deus nos dízimos e ofertas. Muitos confessaram não terem devolvido o dízimo durante anos. E nós sabemos que Deus não pode abençoar os que o estão roubando e que a igreja tem de sofrer em consequência dos pecados de seus membros individualmente. Ao ser apresentado o pecado de roubar a Deus, recebeu o povo mais clara visão de seu dever e privilégio nessa questão. Disse um irmão que durante 2 anos não devolvera o dízimo e estava em desespero. Mas ao confessar o seu pecado, começou a ter esperança. Que farei? Perguntou ele. Disse-lhe eu, dê um vale ao tesoureiro da igreja, isto resolverá o assunto. Não estou eu recebendo as bênçãos de Deus dia após dia? Não me tem os anjos guardado? Não me tem o Senhor abençoado com todas as bênçãos espirituais e materiais? Pelo valor recebido, prometo dar a importância de $571,50. Imagine quanto valia $571 no século XIX. Corrija este valor. Depois de fazer de sua parte tudo o que aquele irmão podia, era novamente um homem feliz. Dentro de poucos dias, resgatou o vale e devolveu o dízimo à tesouraria. Não tardará muito a terminar o tempo da graça. Se não servirdes agora fielmente ao Senhor, como enfrentareis o registro de vosso trato infiel? Não demorará muito, se fará a chamada para o ajuste de contas e vos será perguntado, quanto deves ao meu Senhor? Meus queridos,
Eu sei que eu falei um tanto rapidamente, mas você pôde, nesta manhã, pensar em quase todos os textos bíblicos que falam sobre o dízimo. Você pôde relembrar um pouquinho da história do desenvolvimento do dízimo na igreja, da doutrina do dízimo na igreja adventista do sétimo dia. Você pôde acompanhar a leitura de alguns textos inspirados, que nós entendemos que são normativos, autoritativos para a nossa vida cristã. Um dia desses, estava dando aula aqui na nova escola ali da Vila Matilde, na classe de mordomia. Então alguém disse assim: olha, pastor, não ser fiel no dízimo são dois motivos, não é? Ou ignorância do assunto, ou rebelião. Embora fossem poucos minutos aqui que tratamos do assunto, eu imagino que você não esteja mais ignorante em relação a esse assunto. Entender rebelião? Não, eu sou contra Deus. Uma das palavras para pecado no Antigo Testamento tem que ver o punho levantado. Uma atitude de afronta contra Deus. Eu não imagino que alguém aqui tenha sido infiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, com mão levantada, com um punho levantado e rebelião contra Deus. Eu posso entender que muitos de nós que já fomos fiéis nos dízimos e nas ofertas, ao vivermos certas situações, ao, quem sabe, termos certas mágoas, podemos ficar com uma pontinha de rebelião em nosso coração. Quando alguém disse assim na aula lá: olha, pastor, não devolver o dízimo é uma questão de ignorância ou de rebelião. Eu estava dizendo, bom, como vocês são líderes nesse assunto, eu tenho que dizer que nós, como líderes, temos que evitar ao máximo de que as pessoas se tornem rebeldes por nossa causa, por nossa maneira de ensinar, por nossa maneira de falar a respeito da fidelidade a Deus. Ora, se Deus nos deu o Senhor Jesus Cristo, como não nos dará com Ele todas as coisas? Nós não podemos ensinar para as pessoas que para elas serem fiéis a Deus nos dízimos, elas precisam pensar em forma de barganha. Eu vou dar para Deus para receber. Eu não posso pensar que o ser humano quer ser fiel a Deus apenas para poder engrandecer o seu patrimônio nessa terra. Mas eu posso entender que o ser humano entende que ele é sócio de Deus, ou que ele é mordomo das coisas de Deus, e que reconhece que Deus tem autoridade sobre todas as coisas, sobre sua vida, sobre seus talentos, sobre sua saúde e também sobre o seu dinheiro. E em demonstração dessa autoridade divina, ele então devolve o dízimo a Deus. Eu posso entender que, querendo o engrandecimento do reino de Deus nesta terra, eu devolvo o dízimo para que outros lugares possam ser alcançados. Como o pastor falou aqui do colégio lá no Amazonas. Eu fui o pastor em Aripuanã, a última cidade do noroeste do Mato Grosso. Dali aquele rio vai lá sobe para o rio Amazonas e tal. Eu sei o que é morar na floresta. Eu sei o que é ser pastor num distrito em que para ir de um lado a outro distrito, eu levava 12 horas de ônibus. Eu sei o que é viver em um lugar de extrema dificuldade e penúria, até para manter a própria saúde. Mas eu sei que no sistema que Deus estabeleceu para o engrandecimento do seu reino, para a pregação do evangelho, tendo uma administração central, a igreja que no passado teve dificuldades para olhar para o sul dos Estados Unidos, hoje consegue enxergar cada quadrante, cada canto, cada rincão do território mundial, procurando alcançar as pessoas em qualquer país, em qualquer tribo, em qualquer língua, com a mensagem do evangelho. E quando você e eu demonstro minha fé, minha fidelidade a Deus trazendo os dízimos, eu não estou nem percebendo de que maneira eu estou ajudando a engrandecer o reino de Deus neste mundo e a pregação do evangelho, e ajudando para que se cumpra aquela mensagem de Jesus, que ele disse, esse evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Por isso eu quero fazer um apelo a você, meu amigo. Se você está reticente em relação a ser fiel a Deus, achando que você vai ter dificuldades financeiras. Fui moço e agora sou velho, disse Davi. Eu nunca vi como é que ele fala? Um justo tendo necessidade e nem a sua descendência mendigaram. São no mundo mais de 20 milhões de adventistas, nenhum passando fome. Claro que alguns enfrentando privações e lutas, é bem verdade, mas nenhum passando fome. Porque Deus honra os que o honram. Se você tem alguma pontinha de rebelião no seu coração, porque talvez não foi tão bem tratado por um líder, ou se você desconfiou de alguma coisa que você achava que não estava sendo bem executada, por favor, feche seu coração para isso.
Não deis lado para o diabo, diz a Bíblia. Vamos juntos remar, vamos juntos avançar ao porto seguro, vamos juntos chegar com a igreja aonde Cristo desejou ao cumprir a sua missão aqui neste mundo. Por favor, se há alguns meses, há alguns anos, você não tem sido fiel a Deus nos seus dízimos, eu não peço a você que faça uma carta para a igreja, eu não peço isso, eu peço que você faça uma oração a Deus, que você fale para Deus: Senhor, eu entendo porque é o dízimo, eu entendo porque o Senhor me chama a devolver o dízimo, e eu quero, paulatinamente, devolver aquilo que lhe pertence. Eu não quero ser condenado por desobedecer este mandamento do Senhor. Não posso multiplicar as palavras, peço desculpa aos irmãos por avançar no tempo, mas eu lhes peço em nome de Jesus, que todos nós que abraçamos esta fé, esta verdade, possamos com todos os nossos talentos e com nossos recursos, demonstrarmos que Deus é o nosso proprietário, nós individualmente, e que de alguma maneira nós possamos contribuir para que este Deus possa alcançar outros filhos dele que estão perdidos nas trevas deste mundo. E a nossa participação financeira pode ajudar em muito na pregação do Evangelho. Que Deus abençoe a todos. Abençoado culto, cantemos o hino Ao Olhar para a Cruz. Em pé. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo
sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Amém. Eu quero agradecer a Deus nesse momento pela mensagem desta manhã. Eu quero sintetizar, pastor Ivonei, o que um internauta que está doente, irmão Elias, está nos assistindo, ele disse, mandou o recado aqui para a TV Vila Matilde: bom dia e feliz sábado a todos, graças a Deus que a tecnologia nos permite assistir o culto em casa. Parabéns a todos da web Vila Matilde, pois estou em recuperação da cirurgia e tenho acompanhado os cultos aí da igreja. E a Juliana, que teve bebê, a nossa querida Juliana, e o Alexandre, ela está em casa agradecendo a Deus por estar com o Davizinho, que nasceu sábado passado, assistindo o culto. E não somente esses, pastor Ivonei, mas dezenas de famílias de São Paulo, do interior de São Paulo, Olambra, de Marília, de Assunção, no Paraguai, de Goiânia, Guarulhos, Recife, Porto Alegre, de West Orange, nos Estados Unidos. Quantas pessoas estiveram hoje atentas ouvindo essa mensagem? Louvado seja o nome de Deus. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, por Jesus, porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz. Te agradecemos por essa misericórdia manifestada a todos nós, seres humanos. Nós queremos cada dia adorá-lo, mas que a nossa adoração não seja apenas de palavras, mas que seja com o nosso coração, com nossos dízimos, nossas ofertas. Que nós possamos reconhecer o Senhor como autoridade máxima em nossa vida. E que é um privilégio para nós outros administrarmos os bens e aquilo que o Senhor nos confiou aqui nesta terra. Nós também queremos te pedir, Senhor, que se algum de nós, de alguma maneira, tem olvidado da responsabilidade que o Senhor deu, que se possa voltar atrás, repensar no teu amor, repensar na fidelidade e repensar na necessidade que outros têm de encontrar também tão grande salvação. Abençoe esta igreja, abençoe este pastor, abençoe os internautas, que quando Jesus voltar para buscar os seus filhos, aqueles que foram fiéis nesta trajetória de um mundo de pecado, nós estejamos entre eles. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Saindo em reverência, saindo